lavou-os e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-me, pois, onde está ele? Ele disse: não sei. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, a caminhada de Jesus sobre a terra foi uma caminhada que ele manifestou muita glória de Deus sobre a vida dos homens. Jesus, ele veio como homem. Como sabemos, ele veio em carne e osso e habitou sobre a terra no meio dos homens com o fim de cumprir aquilo que, de tudo que estava escrito a respeito dele, ele veio assim para executar, para cumprir. Louvado seja Deus. Acontece que em meio a tantas andanças de Jesus para lá e para cá pregando a palavra de Deus, já tinha ele formado o seu número de 12 apóstolos. E aqui a história vai dizer que quando Jesus passava por um certo lugar, os seus discípulos, eles viram um homem que estava cego de nascença. E então eles perguntaram para Jesus: mestre, quem foi que pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse assim, cego? Porque esse homem aqui, ele não perdeu a visão, ele já nasceu cego. Ele já nasceu com essa maldição sobre a vida dele. Ele nasceu cego. Ele não tinha luz nos olhos, ele não enxergava nada. Então não é algo assim que ele, como o cego de Jericó. O cego de Jericó é diferente. Ele nasceu vendo, mas com o passar do tempo, ele perdeu a visão. Só que esse aqui de João 9, ele não tinha a visão. Então, a primeira coisa que a gente extrai aqui já é essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Eles perguntam: quem foi que pecou? E às vezes a gente lendo assim rápido, a gente não se pergunta: por que será que eles perguntaram isso para Jesus? Quem foi que pecou? Se foi ele ou os pais dele? Como pode ele ter pecado sem nem ter nascido ainda? Por que isso? Porque naquela época eles tinham um entendimento de que quando uma pessoa nascia com algum problema de doença ou tivesse alguma doença, eles entendiam aquilo que era uma punição divina, ou era obra de um pecado. Cometeu um pecado e Deus puniu, como no caso de Jó. Quantos aqui não conhecem a história de Jó? Verdade. Que quando Jó, que tinha tudo e de repente ele foi ferido por um mal, então os amigos dele disseram: olha, foi porque você pecou. Você fez alguma coisa de errado e Deus está lhe punindo agora. Mas na verdade, no caso de Jó, se tratava que tinha havido ali uma conversa do diabo com Deus, e que Deus disse que Jó era um adorador por excelência, glória a Jesus. Amém. Então Deus estava ali naquele caso de Jó com a permissão. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó e que o ferisse e também lhe tirasse tudo. E que no final de tudo a gente sabe que a vida de Jó ela foi retomada com abundância. Deus Aleluia! deu tudo de volta para Jó, louvado seja o nome de Jesus. Mas no caso desse homem aqui, ele, além de ter nascido cego, ele ainda mendigava. Meu Deus. Era um homem que pessoas tiravam proveito dele, porque era bem assim naquele tempo, nessa época da qual estamos falando. As pessoas, elas faziam tipo que uma empresa, quando encontrava alguém aleijado ou alguém cego, eles pegavam aquela pessoa, levavam para algum lugar para tirar proveito daquela pessoa.
como no caso daquele homem que estava com um problema também de saúde e levaram para a Porta Formosa. As pessoas faziam dele ali uma empresa. Então eles pegavam cedro, eles pegavam coxo, eles tiravam proveito disso, para que as pessoas dessem a eles esmola, algum dinheiro, e ali eles repartiam entre eles, como se aquela pessoa que estava doente com algum problema fosse uma empresa para eles. Então era assim naquela época. Então aqueles tinham entendimento que eles acreditavam que quando uma pessoa tinha um problema era uma punição divina. Mas olha o que Jesus vai dizer. Jesus diz uma coisa nova. Ele responde no versículo 3, ele diz: nem ele pecou e nem seus pais. Oh, aleluia. Glória. Aí vem ponto e vírgula. Aí ele diz: mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia. Deus, quando alguém está com um problema, quando alguém está com uma situação, é na enfermidade, é na doença, por que está com esse problema? É porque Deus quer manifestar nele a obra dele. Qual é a obra de Deus? É a cura, é a restauração, é a renovação. Qual é a obra de Deus? É manifestar no homem e na mulher a perfeição de Deus. Aleluia, Jesus. Aquilo que foi perdido lá no Éden, por meio de Eva e de Adão. Quando Eva, dando ouvido à serpente, levou a maldição também para o seu marido, e ali ambos comeram daquele fruto proibido, e aí veio a entrada desse pecado, dessa maldição sobre a terra. Mas tem coisa nova aqui, louvado seja Deus. Tem coisa nova porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, glória a Deus. E aquele que está em Cristo, ele está libertado de tudo que é de maldição. Em nome de Jesus. E dentro dessa história, aqui vai mostrar que é uma história de milagre. É uma história que, quando Jesus falar dessas coisas para os seus discípulos, Jesus endireita o entendimento deles. Por quê? Porque às vezes nós chegamos no caminho do Senhor e às vezes a gente vai falando tudo que às vezes a gente dá glória a Deus por qualquer coisa. Às vezes eu brincava assim, nas nossas congregações, para ver se os crentes estavam acordados. Aí eu dizia: tem adorador do diabo aqui, glória a Deus. O que é isso, irmão? Você está dormindo no culto? Meu Deus. Você está dando glória para o Satanás? Do varão, ele fez isso uma vez. Porque você tem que chamar os crentes para ver se eles vão para falar. Nós recebemos o Espírito Santo e precisamos, principalmente agora, nessa geração, estarmos atentos cada dia mais, meus irmãos, em cada detalhe da palavra de Deus, para que ninguém venha nos roubar, porque Jesus falou em Apocalipse, está escrito dizendo: guarda a tua coroa, guarda o que tem, para que não roubem a tua coroa. Quando se trata de roubar, não é algo psicológico, é algo agressivo. Roubar e tomar. Eu coloquei aqui, alguém veio cá e tomou comigo, vendo mesmo. Meu Deus. É diferente de furtar. Furtar é psicológico. Furtar, eu coloquei meu copo com água aqui, eu virei as costas, ele desapareceu. Disse: cadê meu copinho com água? Aí é furto. Roubo é com agressividade, é físico. Aleluia. Então ele disse: guarda o que tem, para que não rouba a tua coroa. Oh, aleluia. Então precisamos disso, irmãos, estarem atentos a cada detalhe da palavra de Deus. Quando você for ler, quando você for observar a palavra de Deus, faça sempre perguntas para o Espírito Santo, porque é obra dele nos responder. Aleluia, Jesus. Jesus disse que ele nos ensinará sobre todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que foi dito e falado por Jesus Cristo. Está em João 14, 26. Então Jesus vai dizer: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele não está dizendo: convém que você faça, mas ele diz: convém que eu faça, porque ele está dizendo: eu vim fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu vim fazer a obra de Deus. Vocês estão me acompanhando para aprender comigo como é que vai ser feito. Quantos estão entendendo? Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Tá fácil. Melhor que isso, só tomando uma água, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então ele está dizendo no versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Daquele significa Deus.
E há um entendimento e uma briga também entre os religiosos, né? Irmãos, mas Jesus não é Deus? Jesus é Deus ou não é Deus? Ou é o Filho de Deus? Aí fica aquela briga. Existem dois tipos de cristão. Existe o cristão que diz que Jesus é o Filho de Deus, e existe o cristão que diz que Jesus não é Deus. Eu sou aquele que eu digo que Jesus não é Deus. Eu digo que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo, aleluia, é o que está conosco agora. Aleluia, assim? Jesus. O próprio Jesus está falando. Ele não está falando dele mesmo, ele está falando daquele que me enviou. Oh, aleluia. Aleluia. Ou seja, o que ele está ensinando aqui no verso 4? Convém que eu faça as obras daquele, ou seja, do Pai que me enviou a essa terra. Aí o que é que ele quer dizer? Eu vou traduzir para ficar mais fácil. Ele está dizendo, mais na frente, quando eu fizer a obra do meu Pai, quando eu consumar toda a obra que ele me enviou, eu vou enviar vocês também. Da mesma forma a como eu estou fazendo as obras do Pai, vocês vão fazer também as obras como eu também estou fazendo. Aleluia. Mas eu não vou estar com vocês mais, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que vai estar com vocês todos os dias das suas vidas até a consumação do século. Aí ele vai dizer mais, e aquele, verdade, vos digo, aquele que está em mim farão as mesmas obras. Está em mim, anda comigo, aprendeu comigo, ouviu minha palavra, entendeu o que eu disse, vai fazer as mesmas obras que eu faço, e outras ainda maiores das que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Aleluia. E tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos fará. Amém, Senhor, creio e tomo posse. Olha que palavra maravilhosa. Oh, aleluia, Jesus, grande Veja Deus. que privilégio Jesus nos deu. Aleluia. Aí ele vai dizer algo aqui em João capítulo 17. Aleluia, Jesus, grande Deus. Vamos dar uma passeada um pouco pela Bíblia. Aleluia. Olha o que está escrito, que é para eu e você entendermos. No capítulo 17, logo no primeiro versículo vai dizer, Jesus falou. Quem está falando? Jesus. Ele vai falar algo. Aí ele vai dizer ao Pai, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda, diga comigo, a carne. Assim como lhe deste poder, ou seja, domínio, autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, olha o verso 3, que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, vírgula, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, eu sou Jesus Cristo, o enviado de Deus, que enviou a terra com poder e autoridade sobre toda a carne, para dominar, para com autoridade curar, libertar, fazer a obra de Deus. Ele está dizendo, eu sou filho de Deus. Aleluia. E vocês, meus seguidores, assim como eu estou fazendo, vocês podem fazer também. A mesma autoridade que o Pai que está no céu, Ele me deu e me enviou sobre essa terra, eu também estou dando a mesma autoridade para todo aquele que acredita no meu santo nome. Aleluia. Pastor, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, Ele me deu da glória que Ele mesmo recebeu de Deus, Ele colocou na minha e na tua vida para fazermos a obra de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz isso, diz, ainda no capítulo 17, verso 22. Olha o que está dizendo. E eu dei-lhes a glória. Quem está falando aqui é Jesus.
e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Do mesmo jeito que ele recebeu, ele deu também para nós. Aleluia, Jesus. Para que sejam um como nós somos. O que quer dizer sermos um? O mesmo entendimento, o mesmo propósito, Aleluia. a mesma vontade, a mesma determinação, a mesma visão. Não é nada dividido, não é nada confundido. É estar do mesmo jeito. Eu reconheço que Deus é o meu superior, Ele é o meu cabeça. Aí agora eu vou fazer o que eu quero? Não, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Aleluia. É como um casamento. É uma só carne. Repare que não chama duas, mas uma só. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É um casamento. É uma só carne, uma só vontade, um só querer. Assim prospera. Assim a obra de Deus fica completa. Amém, Jesus. Assim a obra de Deus ela fica perfeita. Porque quando ele fala que para que todos sejam um, ele está falando sobre perfeição. Ele está falando sobre uma obra completa. Quando ele conseguiu unir todas as mentes em uma mente só. Deus é o cabeça de todos. Aleluia, Cristo é o Jesus. cabeça da igreja. Glória a Deus. Deus é o cabeça de todos e Cristo o cabeça da igreja. Porque quem fundou e fez a igreja foi Cristo. Aleluia. Verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, quando ele está com aquele homem que estava cego, ele estava limpando ali o entendimento dos seus discípulos. Ele estava transmitindo um conhecimento que estava oculto ao entendimento deles. Ele disse: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí ele vai dizer: eu vim para fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa noite é a tribulação, é a perturbação, é aquele momento de tempestade, que fica todo mundo nervoso, ninguém quer sair da toca. Fica, vixe, o negócio está pegando ali, vou sair na rua nada agora. Como veio aquela Covid-19, né? Todo mundo ficou intocado, que tinha de gente intocado, se agoniando. Eita, meu Deus, e agora? Ninguém quer sair da porta. Foi o tempo que eu mais preguei. Eu ia de casa em casa no meio dos crentes. Os crentes inventavam naquele tempo, os crentes inventavam. Culto no lar? Não, eles inventavam culto de ação de graça. Aí diziam assim: pastor, você pode vir trazer a palavra? Eu posso. Quando eu chegava na casa dele, tinha uma multidão de crentes. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Que bom. Glória a Deus. Que bom, e tudo com medo. Aí eu via irmãos pastores, pregadores, eu via tanta gente aqui, crentes medrosos. Então, com medo de quê, rapaz? Você foi chamado para quê? Para fazer as obras de Deus. Aleluia, Jesus. Deus conta com você. Está com medo de quem enfrenta nós. Aleluia. E ele fica tudo intocado, tudo com medo. Ela dizia: eu saía na rua, eu não pedia nenhum. Eu saía na rua caminhando, a rua deserta. Ninguém está Jesus. Acho que era assim, atravessando o deserto, que Israel atravessava. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, digo: Jesus, eu e o Senhor agora. E saía caminhando. Chegava numa casa dentro e encontrava os clientes. Todo mundo inventava um culto de ação de graça, para aniversário. Glória a Deus. Bom que tinha bolo. Então, meus irmãos, aqui, a primeira informação que nós extraímos para hoje é essa: que quando alguém está passando algo mal, está passando por alguma enfermidade, nem sempre é porque a pessoa procurou, fez algo para que aquilo acontecesse. Às vezes acontece coisa natural, porque é uma doença, uma cegueira, ou qualquer outro tipo de doença, é uma coisa que ela também é uma coisa física, é da sociedade. Todo mundo é sujeito a isso. E nesse caso aqui específico, é que Jesus ele tinha vindo para esse fim, para fazer também essa obra de Deus, que era dar visão ao cego, fazer o coxo voltar a andar. Aleluia. E tem uma informação muito importante também, que está ainda no capítulo 9. Eu preciso que você acompanhe comigo, louvado seja Deus, que isso aqui é de muita importância. É uma correção de linguagem que nós precisamos ter como cristão para o nosso crescimento. Glória a Deus. Está parecendo um culto de doutrina, né? Glória a Deus. Amém, Jesus. Mas é bom, né? Aprender mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha o que está escrito no verso 30 e 31 do capítulo 9 de João.
Aqui é depois que ele já tinha sido curado. Certo. E aí os fariseus, que eram os religiosos da época, começaram a fazer indagações àquele homem. E perguntaram tanta coisa para ele, mas tanta coisa, que esse homem já tinha dito várias vezes: não, realmente eu nasci cego. Realmente eu nasci cego. Ele já era maior de idade. Olha, os fariseus já tinham perguntado para os pais dele, já tinham perguntado para os vizinhos dele, se ele realmente era aquele homem. Não é possível que uma cura nos olhos mudou também a aparência do homem, assim, que ninguém estava conhecendo mais o homem. E rapaz, você nasceu cego mesmo? Ele disse: nasci. Desde o ventre da minha mãe, eu nasci cego. Desde o ventre da minha mãe, eu nasci cego. Então eles perguntaram: rapaz, amém. 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 É. Amém. Ele está pregando com esse abraço com ele, viu? Deus abençoe. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E dentro da situação, repare bem, o homem nasceu cego de Nascência. nascença. Glória a Jesus. Ele nasceu cego de nascença. Então, Jesus, ele estava ali transmitindo para o povo. É forte, Jesus. Ele estava transmitindo para o povo esse novo entendimento. Que nem sempre que a pessoa nasce com problema significa porque ele cometeu o pecado. Agora veja aqui na situação, voltando aqui ao raciocínio da questão de que os fariseus perguntaram muito para aquele homem. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Os fariseus perguntaram muito para ele: você nasceu cego mesmo? É sério isso? E quem me curou? Ele: não sei, ele me curou e eu desapareci e sumiu, eu não sei quem é. É tanto que aqui no verso 30. 12, ele vai dizer lá no final: não sei. E cadê ele? Não sei. Por quê? Porque Jesus enviou ele a algum lugar. E quando ele voltou, Jesus já tinha desaparecido dali. Jesus enviou ele ao tanque de Siloé. E quando o homem volta de lá para cá, Jesus já não está mais por ali. E mesmo que Jesus tivesse, ele não tinha como saber o que era Jesus, porque ele era cego. Entendeu? Ele era cego, não tinha como saber. Então ele disse: cadê ele? Não sei. Às vezes Jesus estava até perto. Só mudou, só fez aquele turismo. Saiu de um quadrado e foi para o outro. E turismo é isso, né? É toda a deslocação de um local para o outro. Você está aqui, pronto. Eu fiz o turismo já aqui, já saí do lugar do lugar. Então Jesus não podia estar por ali ou podia ter ido para outro lugar. Mas só que os fariseus, os religiosos, eles insistiram na pergunta para aquele homem. Por quê? Porque todos ficaram maravilhados com aquilo, porém com medo. Maravilhado com o quê? De ver que aquele homem nasceu cego, mas agora enxergava. Aleluia. Os vizinhos dele diziam: nossa, é ele mesmo. Não, mas parece com ele. E era aquela coisa, aquele converseiro no meio do povo. O que foi que aconteceu com esse homem? Louvado seja o nome de Jesus. E todo mundo tinha medo de dizer: foi Jesus. Pastor, por que eles tinham medo? Porque eles sabiam que se alguém confessasse Jesus, não entraria na sinagoga. Era proibido de entrar na sinagoga. Era assim naquela época. Tem esse detalhe. As pessoas não confessavam Jesus com medo de ser proibido de entrar na sinagoga para cultuar a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Então, por isso que quando perguntaram para os pais do cego, a Bíblia vai dizer que os pais dele disseram: olha, ele já tem idade, pergunta a ele. Por quê? Porque eles queriam entrar ainda na sinagoga para poderem cultuar o Senhor. Porque os fariseus já tinham dito: quem confessar Jesus não entra mais na sinagoga. Então, por isso é o medo deles. Glória a Deus. Então, se tratando aqui do versículo 30, ele vai dizer assim: o homem vai responder para os religiosos. A resposta dele é: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Aqui ele está respondendo para os fariseus, no versículo 30, porque os fariseus disseram que Jesus era um pecador e que ele não veio de Deus.
Aí ele disse, o cego respondeu, o ex-cego, né, que já não era mais cego, respondeu isso para os fariseus. E olha o que ele vai responder no 31. Aqui nós vamos tirar uma aprendizagem muito boa. Olha o que ele vai dizer no 31. Ora, nós sabemos, ele não disse eu somente sei, vocês também sabem, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Vamos ler de novo? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ponto e vírgula. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Glória a Deus. Você entendeu agora porque Jesus disse: eu vim fazer as obras daquele que me enviou? É porque eu sou temente ao Pai, eu faço o que o Pai manda, eu obedeço a Ele, e vocês vão fazer do mesmo jeito. E tudo que vocês pedirem a Deus, Deus vai dar para vocês. Por quê? Porque vocês, a partir do momento que estão comigo, já não são mais pecadores. Ou seja, os ouvidos de Deus vai ouvir e vai responder a vocês. Pastor, como assim? Eu não sou pecador? Não. Por quê? Porque você está em Cristo. Pecador é todo aquele que não confessa a Jesus. Mas quando você confessa a Jesus Cristo, você passa a ser uma pessoa santificada, uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa, aleluia, que tem a mesma imagem e a mesma semelhança de Deus. Como assim, pastor? A perfeição está em você. Quem? O Espírito Santo. Glória. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? A perfeição de Deus. Quem é o Espírito Santo? A nossa vida eterna. Quem é o Espírito Santo? É aquele que nos aperfeiçoou. Deus não coloca o Espírito dele em templo sujo. Pecador é templo sujo. Pecador é templo emudecido. Pecador é um templo que Deus não habita, mas o templo que ele limpou, purificou, ele colocou o Espírito Santo dele. Aleluia! O Espírito de Deus, ele está dentro da minha e da tua vida. Pastor, como assim? Agora você pode fazer como Jesus fez. Oh glória! Você pode anunciar o Evangelho, você pode curar, libertar pessoas. Como assim? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Mas pastor, tem nas mensagens? Tenho. Aleluia! Livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Porém, agora, confira aí, vamos conferir. Romanos 8, verso 1. Aleluia, Jesus, grande Deus. Aleluia. Sobre o pecador, você não é pecador. Romanos 8, verso 1. Abençoa, Jesus. Oh, aleluia. Bendito Glória seja a Deus. Jesus. Todos encontraram? Amém. Amém. Olhe porque você não é mais pecador. E eu sou o que agora, pastor? Você é sujeito. Da mesma forma como Jesus era. Jesus, ele era sujeito a pecar. Ele não era um pecador, ele carregou o nosso Pecado. Bom, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova. Criatura. As coisas velhas, Se passou. ou seja, as práticas velhas, tudo que era de velho, passou. Agora tudo se fez Novo. Aleluia. E o Espírito Santo. Amém, Senhor. Olha o que Paulo diz no capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, ele não vai dizer, portanto, depois, portanto, um outro momento, ou outro tempo, ele vai dizer, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Portanto, agora. Por que ele disse agora? Ele disse agora porque antes de Cristo vir ao mundo, todos estavam para serem condenados. Mas depois que Jesus veio ao mundo, deixamos de ser condenados, passamos agora abençoados. Aleluia, Jesus. Obrigada, Aí ele vai Deus. dizer, essa mensagem é maravilhosa, Jesus. É sim, meu Deus. Aí ele vai dizer, Sou amado. portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou você da lei do pecado e da morte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos voltar no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vim fazer as obras daquele que me enviou. Vim fazer as obras do meu Pai que está no céu. Você agora faz também as mesmas obras. Amém. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. O ex-cego falou para os religiosos: Deus não ouve a pecadores. Hoje você vai sair daqui consciente que Deus lhe ouve e lhe responde. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque você já não é mais um pecador. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Olha o que está no versículo 18. Eu creio. Quem crê nele é em Jesus. Esse nele aqui é Jesus. Eu creio. Quem crê nele, quem crê em Jesus, não é. Condenado. Quem crê em Jesus não é. Condenado. Quantos aqui creem em Jesus? Aleluia. Você entendeu o que Paulo falou no capítulo 8? Seja Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que acreditam em Jesus. Por quê? Porque está escrito, e quem está falando isso aqui, olha lá, quem crê nele, quem crê em Jesus não é condenado. Aleluia! Louvado seja Deus! A partir do momento que eu entreguei a vida para Jesus, eu estou livre de condenação. A partir do momento que eu entreguei a vida para Jesus, eu estou livre do pecado. A partir do momento que eu entreguei a vida para Jesus, a minha vida é renovada. Amém, Senhor. Eu Eu não creio. sou mais uma maldição, eu sou bênção. Você é bênção de Deus. Aleluia. Antes de Jesus ir para a cruz, todos nós éramos amaldiçoados. Todos nós estávamos condenados. A palavra de Deus ela é bem esclarecida. Ela não tem negócio de arrudeio, não. Ela fala bem reto. Olha a continuação. Quem crê nele não é condenado. Aí vem ponto e vírgula. Aí o que vai dizer? Mas quem não crê já está Condenado. Está vendo aí como está o negócio? Glória a Deus. Está vendo aí como está o negócio? Aleluia. Olha a parte B. Mas quem não crê já está Condenado. Está dizendo que quem não crê nele está condenado ou não está condenado? Está Está condenado. 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 Quem não- Por quê? Porque não acredita nele. Aqui está a resposta, aqui está o resumo de toda a Bíblia. É verdade. Quem crê em Jesus não está condenado. Oh, aleluia. Aleluia. Mas quem não crê já está condenado. Ele vai ser, Pois é. já está Já está. condenado. Olha como é forte isso, glória a Deus. Verdade. Verdade, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha que Glória a negócio Deus. forte. Glória a Deus. Isso aqui muitos teólogos não falam não, viu? É. Nem bacharéis. Porque eles sabem que está revelando o reino. Aleluia, Jesus. Quando estamos com Cristo, nós estamos libertados. Oh, Da aleluia. maldição. Eu creio. Tem crente ainda andando como se fosse maldição. Por quê? Porque não corrigiu a sua linguagem. Aí fica toda hora dizendo, mas eu sou pecador. Quando você está dizendo que você é pecador, é porque você não acredita em Cristo. Meu Deus. Quando você está dizendo que você é pecador, você está dizendo que você é um amaldiçoado, é o condenado. Então, nós que somos de Cristo, não podemos estar com essa palavra na boca. Isso é correção de linguagem. Precisamos corrigir isso. É verdade. E parar com o mimimi. Digam o que quiser, não me interessa. Não seja como Saul. Saul deu ouvido ao povo. O que foi que Saul fez? Pegou as coisas que Deus já tinha condenado. E o que foi que ele deu com isso? Perdeu a coroa. Verdade. Porque ele disse, eu temia ao povo. Eu temia a voz do povo. Às vezes a pessoa fica, eu sou crente, mas... Aí bota aquele mais. Aí onde entra o pecado e a maldição. Mas você sabe, né? Todo mundo é pecador. Todo mundo não, fale por você. É desse Quando vem jeito. falar comigo, reprova. A pastora ela sabe disso. É. Quando vem comigo essa conversinha de, não, porque você sabe, meu irmão, tem que todo mundo é pecador. Não, todo mundo não. Fale por você. É E você desse pecador? jeito, Não, eu Jesus. sou de Cristo.
Quem é de Cristo é uma nova criatura, glória a Deus. Quem é de Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. No versículo 32 nós lemos e vimos o homem, o 31 do capítulo 9 de João, nós vimos o homem dizer, o homem que antes era cego e agora não é mais cego. Ele disse aos religiosos, sabemos, todos nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas aquele que tem a Deus e faz a vontade de Deus, esse Deus ouve, esse Deus responde, esse Deus quebra a muralha, esse Deus quebra a barreira, esse Deus arranca a enfermidade, esse Deus tira a paralisia, tira a dor de cabeça, esse Deus quebra a corrente, esse Deus deu ordem ao diabo para não tocar nele, esse que faz a vontade de Deus. Deus proibiu que os demônios ataquem ele, ataquem ela. Por quê? Porque aquele que é de Deus, 1 João capítulo 5 e o versículo 18, aquele que é nascido de Deus, Deus guarda e o maligno não pode tocar. Aleluia! Louvado seja Deus, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Os de Deus é todo aquele que entregou a vida para Jesus. Os de Deus é todo aquele que está em Cristo. Os de Deus é todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Reconhece que Jesus é o mundo como carne, como osso, e que ele ressuscitou em carne e osso. E agora, pastor? E agora ele está sentado do lado de Deus como carne e osso. Do lado de Deus tem um homem de carne e osso que veio ao mundo por amor à minha vida e a sua vida, com o poder de Deus, com a glória de Deus. E agora ele está dizendo, da mesma forma que eu fiz, faça você também. Aleluia, Jesus. É Aleluia. forte, meu Deus. Seja Deus. Toma posse aí, crente. Aleluia. Em nome de Jesus. Tá ficando fácil? Tá bom. Tá bom, irmãos? Glória a A Deus. prova agora, já a resposta já vai sair. Tudo certo. A partir de hoje você vai orar sabendo que Deus já está lhe respondendo. Amém, Jesus. Senhor. Eu creio e tomo Não posse. importa a guerra que esteja aí fora do mundo, É, Deus. não importa a confusão que esteja onde for, importa que você é de Cristo. Amém. E o que é de Cristo a Bíblia garante, ele guarda. Amém, E Senhor. o maligno não pode tocar. Glória. a Deus. O que é de Cristo, Deus responde, porque o próprio Jesus, ele disse isso pela Bíblia. Amém. Não é simplesmente, o pastor está falando, não, é o que Deus está dizendo, está escrito. E nós cremos nisso. Então aquele homem que estava cego, na história dele tem muito entendimento bom para nós, para que a gente cresça espiritualmente e cresçamos também no entendimento a respeito da palavra de Deus e da vontade dele, para que a gente hoje venhamos ter mais. Eu creio que a sua oração vai mudar a partir de hoje, oh glória. Amém, Jesus. Vai ser melhor, porque Sim. a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos Ensina. ajuda. Então eu já não vou mais orar dizendo, meu Deus, é porque eu sou um pecador. Não, quando você está dizendo que é pecador, você está anulando que Jesus veio para a cruz. Você está anulando, porque se somos pecadores ainda, então ainda ele não veio para a cruz, ele virá. E quando ele veio para a cruz, foi para quê? Carregar os nossos Pecados. pronto. O que significa quando diz que muitos dos judeus creram nele, significa que muitos dos judeus também não creram. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns judeus preferiram não admitir que Jesus é uma pessoa da divindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles não aceitam dizer aqueles que não acreditaram. O que significa? Os judeus que não acreditaram em Jesus, eles não acreditam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Aí por isso que muitos já estão condenados. Meu Deus. E para não ser condenado, ele tem que crer, porque você acabou de ler agora comigo. Aleluia, Capítulo Jesus. 13, versículo 18. Todo aquele que acredita em Jesus não é condenado. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Então, hoje você vai Jesus. dormir mais tranquilo, vai dizer, meu Deus, eu posso dormir tranquilo, Sim. porque não há condenação sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Isso vai fazer você prosperar, Aleluia, glória. espiritualmente em toda a área da sua vida, porque você está quebrando, Deus está quebrando maldições pela palavra dele nessa Em noite, nome de porque Jesus. ele está dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando está dizendo nenhuma condenação, ele está
No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quanto mais você fala Jesus, mais cai por terra o mal. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E o mal vai caindo, vai saindo. E Deus te dando a vitória por meio de Jesus. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade. E louvo o nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. As palmas todas. Em nome de Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Deus, graças a Deus. Glória a Deus.